junto com um choro diante do sepulcro de Lázaro. Hoje nós vamos voltar a esse texto e o nosso foco nesse texto, nessa noite, será sobre o conhecimento de Cristo. Quem é Cristo? Como ele se revela nesse texto. E nós vamos então usar a associação do capítulo 10 com o capítulo 11, não é? E vamos buscar entender o que acontece aqui com Marta diante do conhecimento que ela teve de Jesus Cristo. Quero então convidá-los mais uma vez a acompanhar a leitura comigo do capítulo 11, a primeira parte do capítulo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Depois disse aos seus discípulos, disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo,
encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos mais uma vez à presença de Deus, irmãos. Ó Deus, nós nos achegamos diante de Ti para ouvir a Tua voz mais uma vez nesse santo dia do Senhor. Aqui está o Teu povo, Senhor, Tua igreja. Aqui está a Tua palavra, a verdade. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui prontos para Te ouvir. Fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente, na nossa vida nós temos muitos amigos. Alguns têm alguns amigos, outros têm poucos amigos. Mas todos nós, de alguma forma, temos amigos. E os amigos, eles às vezes se multiplicam dependendo da circunstância. Por exemplo, você imagina o filho pródigo, quando, gastando todo o recurso que tinha, associava-se com todos os amigos e todo mundo tinha muito prazer em estar com ele. Você imagina, uma vez que ele perde todas as coisas, ele fica sem ninguém para ter amizade. Esses não eram realmente seus amigos. Você imagina que nós temos amigos de pelada para jogar futebol, amigos que nos reunimos, vamos bater uma bola tal dia, e nós então vamos jogar bola e brincamos e sorrimos. Nós temos pessoas que dizem que nos amam, e essas pessoas elas vão nos dar alguma... Quando estão passando por alguma necessidade, ela vai nos socorrer, ela vem nos ajudar. Ela vem ao seu encontro, ela tem um coração disposto. Você tem vários tipos de amigos, mas você tem raros amigos que fazem perguntas cirúrgicas, cruciais, e que desmantelam a alma. Até mesmo quando estamos no meio de amigos. Quantos amigos já perguntaram a você sobre a sua situação espiritual? Alguém até pergunta: você precisa de alguma necessidade? Você está passando por alguma necessidade? Você precisa de alguma ajuda? Mas quantos já chegaram para você perguntando: como vai sua alma? Como está a sua alma? Por que é importante falarmos sobre isso, irmãos? Porque, comumente, nós vamos lidando com os nossos amigos, e principalmente como são irmãos em Cristo. E nós muitas vezes pensamos que nós estamos rumando ao céu, porque somos amigos de amigos que são crentes. Então nós vivemos muito bem e andamos todos muito bem e sempre estamos conversando juntos e saímos juntos e comumente isso mostra que nós somos o povo de Deus, não é? Mas as questões são sempre superficiais.
Nós sempre tratamos de coisas superficiais, nós não penetramos a alma. E às vezes, não poucas vezes, posso garantir isso a você, o nosso rosto não fala o que está dentro do nosso coração. Como pastor, eu tenho aprendido a não me enganar com o sorriso das pessoas. Às vezes, as pessoas estão sorrindo, mas estão mortas por dentro. Interessante essa narrativa, porque Jesus Cristo é impressionante que ele tem aqui 3 amigos. Ele tem os discípulos e tem esses amigos, que é uma família. Lázaro, Marta e Maria. O texto diz que ele os amava. Como falamos domingo passado, Senhor, o teu amigo Lázaro está enfermo. Aquele a quem tu ama está enfermo. O amor e a enfermidade não são incompatíveis, e ele passa 2 dias para ir até o seu encontro, mostrando que a demora de responder também não significa que ele não os ama. Ele ama mesmo na demora em responder. Ele não foi imediatamente, ele aguardou um tempo, porque ele seria mais glorificado na ressurreição do que na cura dele. Porque o que ele tinha para ensinar era muito mais profundo. Então entenda que Cristo está dizendo que ele vai curar aquele indivíduo, não. Ele está dizendo que vai ressuscitá-lo dentre os mortos. E ele então passa a se desvelar: quem sou eu? Quem é Cristo? E a narrativa, ela tem um texto que é clássico, quando ele, nas suas palavras, diz no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Perceba que esse é um dos, pelo menos, 8 vezes no livro de João, em que ele usa o eu sou. Ele disse no capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ele disse também, eu sou a porta. Ele disse também, eu sou o bom pastor. Agora ele está dizendo, eu sou a ressurreição. Ele está se dando a conhecer. Ele está dizendo quem ele é. E está falando isso àquele a quem ele ama. Ele passa a dizer, eu queria que você voltasse comigo, por favor, no capítulo 10 de João. No capítulo 10, o verso 1 em diante, veja o que diz o texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta das ovelhas. Verso 10, verso 9 ainda, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Verso 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho, pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Esse mandato eu recebi de meu Pai. Perceba que o Senhor Jesus Cristo, de modo tão claro, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, as ovelhas vão passar por ela. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, de modo muito claro, e eu quero que você volte comigo, por favor, venha comigo, não é? Para o versículo 30 e 31. Acompanhe comigo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você percebe que aqui ele está falando acerca da sua natureza, entenda. O numeral 1 aqui em grego, ele tá no neutro, como já falamos no tempo da exposição. O que significa isso? Ele não está usando aqui, ele não está ligando a um deles, dizendo ou pai ou filho. Ele está dizendo o pai e o filho são um, porque esse um associa-se aos dois. Então, eles são distintos, isso é, são pessoas distintas, mas eles são Deus. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Eu e o Pai somos um. Não há como separar. Eles são pessoas distintas, mas são exatamente da mesma natureza. O Filho é Deus, o Pai é Deus. Então ele está dizendo, esse pastor de ovelhas é Deus. Mas alguém diz, bem, mas ele só é Deus. Mas ele não é apenas Deus, ele é também homem. Aí o capítulo 11 vem nos ensinar isso. Tanto Marta como Maria diz o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Você não pode falar isso daquele que é onipresente. Ela está falando do aspecto dele ser homem. Porque o homem não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E quando ele se torna homem, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ela está falando a verdade. Ele não pode. Se o Senhor estivesse aqui, ele estava longe. E a narrativa deixa claro que ele estava há 2 dias. Ele demorou 2 dias para sair do lugar, depois de ouvir a informação da doença de Lázaro. O texto diz que ele chorou. O texto fala que o nosso Deus, interessante que ele tem sentimentos, mas ele não tem paixões, é interessante. A nossa confissão de fé, quando fala acerca do ser de Deus, ela descreve que o nosso Deus não tem paixões, mas ele tem sentimentos. Ele fala da natureza do Deus que vem resgatar o seu povo. Ele chora. Ele se compadece. Ele inclina os seus ouvidos. Ele é cheio de compaixão. Mas Jesus está dizendo, eu sou Deus. E ele está dizendo, eu sou o homem. Eu sou aquele adequado para te salvar. Agora, perceba que Marta aprendeu doutrina, ela conhecia a doutrina. Entenda que quando Marta chega para falar com Cristo, então ela diz as mesmas coisas que Maria vai falar posteriormente, mas ela chega dizendo, talvez com um coração um pouco em dúvida, mas ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não teria morrido. E Jesus diz, ele vai ressuscitar. Maria creu nessas verdades anteriormente. Marta disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ora, isso poderia ser suficiente para Cristo dizer, eita, graças, que bom que essa moça já entendeu o evangelho e está salva. Isso poderia ser suficiente para ele. Ela entendeu o corpo de doutrina,
ela sabe da ressurreição do último dia, ela compreendeu da morte e da ressurreição. Veja que coisa interessante. Mas Jesus não para aí. Porque não é esse, entenda aí, Cristo vai adiante, porque como aquele que ama, entende? Como o verdadeiro amigo, ele vai agora desmantelar a alma dela. Porque o que acontece conosco, não poucas vezes, nós nos asseguramos da nossa salvação com base no conhecimento profundo de um corpo doutrinário. E nós sabemos, a Bíblia é inspirada. Ora, nós sabemos que a Escritura foi inspirada por Deus. Nós conhecemos sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Cristo. Nós conhecemos sobre a morte e ressurreição. E as doutrinas vão se amontoando. E nós nos tornamos poderosos conhecedores de doutrina. Então isso, quando começamos a conversar e falamos de termos e teologia, então as pessoas falam, gente, que homem de Deus. Ele pode estar morto. Você não pode acreditar que simplesmente pela capacidade de compreender essas coisas, ele é crente. Porque senão Cristo não teria ido adiante com ela. Veja o que ele vai fazer na sequência do texto, por favor. Quando, na sequência, no verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Que conhecimento! Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Você crê nisso? Ou você crê na doutrina? O que é que você crê? O que mais os judeus desejavam era um conhecimento da verdade sem Cristo. Nós vimos em pouco tempo, nos capítulos que antecedem esse capítulo 11, que os próprios fariseus chegavam a dizer aos que creram no Evangelho, dizendo, lembra do homem que foi curado, que era cego, eles tentando seduzi-lo a negar a verdade daquilo que Deus fez em Cristo, que Cristo fez na vida dele. Eles disseram, dê glória a Deus, mas esse que te curou é pecador. Eles querem doutrina sem Cristo. E Jesus está dizendo para ela, ora, você crê na ressurreição, mas entenda, eu sou a ressurreição. Se você não crê em mim, você não sabe o que é a ressurreição. Então você não vai conhecer sobre justificação pela fé. Eu sou a justificação. Você vai falar sobre santidade. Eu sou a santidade. Você fala sobre o que doutrina você quer falar. Jesus diz, eu sou. Se você crê em mim, todas essas coisas pertencem a vocês. Se você não crê em mim, você pode conhecer a doutrina da ressurreição dos mortos, mas você não viverá eternamente. Se você não crê em mim, o teu conhecimento não tem valor. Jesus olha para aquela mulher e diz, creis isto? É nisso que você crê. Oh, irmãos, quantas vezes nós nos asseguramos da nossa salvação
pela data da nossa conversão, dizendo: eu lembro que um dia eu aceitei Jesus. Nós nos esquecemos. Nós temos de nos converter todo dia e checar o nosso coração todo dia, porque podemos estar enganados e ser pegos de surpresa, crendo em doutrina, mas rejeitando a Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você não, você pode crer em todo esse corpo doutrinário. Se você não crê em mim, você não tem a vida. E quando nós checamos o nosso coração dia após dia, nós vamos vendo quanta mistura nele. Por outro lado, nós podemos ter uma certeza. Quando mesmo que a nossa fé seja fraca, se ela estiver em Cristo, ela é forte e poderosa, porque nós cremos na rocha, que é o nosso Redentor. Mas mesmo que nossa fé seja fraca, se estiver nele, ela é poderosa para nos salvar. Nas nossas conversas, às vezes, nós perguntamos uns aos outros: qual a tua visão escatológica? Você crê nisso, crê naquilo? Mas os verdadeiros amigos vão perguntar: você crê nisso? Você confia somente em Cristo? Você depende só dele? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz: porque Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação, redenção. Cristo se tornou da parte de Deus para nós. A união com Cristo é exatamente a essência, isto é, se eu não estiver em Cristo, eu não tenho os benefícios dele, que é a salvação, a santificação, a glorificação. Se eu não estiver nele, eu não tenho os benefícios que procedem dele. E é esse o entendimento. Agora veja as palavras de Marta, depois de Cristo: creis isto, Marta? Ela diz: sim, Senhor. Respondeu ela: eu creio. Eu tenho crido que tu és o ungido de Deus, o Cristo, o ungido, o profeta, o sacerdote, o rei. Eu tenho crido que tu és o ungido de Deus. Mas veja mais, não apenas que tu és o Cristo, mas que tu és o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio que tu és perfeito homem e perfeito Deus, e que havia uma promessa que o Senhor viria. Eu creio, Senhor. As Martas
os Joãos e os Antônios no nosso meio precisam responder essa pergunta hoje. Jesus está dizendo a você, por mais que você conheça todas as doutrinas, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. Você crê nisso? É nele que está a tua esperança. O que Jesus está dizendo a Marta, que é a grande maravilha, quando ele diz: ora, não é você crer que os mortos vão ressuscitar. Entenda, até algumas religiões podem falar acerca da encarnação, que não é ressurreição, mas podem falar da vida após a morte, mas não existe isso se não for em Cristo. Entenda, ele está dizendo: eu sou a ressurreição. E se você não vai conhecer a redenção se você não crê no meu nome. Nenhum outro conhecimento vai te redimir. Mas o que significa Cristo dizer: eu sou a ressurreição? Ele está nos ensinando de modo claro e dizendo a Marta e àqueles que estão ao redor dela: a vida começa com a morte. A vida começa com a morte. Quando nós ressuscitamos, nós morremos para as coisas desse mundo. Interessante que esse conceito de ressurreição, ele vai permear todo o Novo Testamento. Entenda que Jesus Cristo vai exatamente, o que ele nos ensina vai ser entendido pelos apóstolos com muita clareza. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que nós morremos com ele e ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Ora, ele não está falando da ressurreição do último dia, mas ele está associando a verdade da ressurreição a uma realidade agora. Nós que ainda não morremos fisicamente, precisamos morrer para os nossos pecados para vivermos para ele. Se Cristo está em nós e nós cremos nele, isso significa que para vivermos, nós precisamos morrer. E vai ser no dia da nossa morte, quando nós vamos ser plenamente libertos de toda a nossa luta contra o pecado. Ora, Cristo está dizendo para Marta e dizendo a cada um de nós, que Ele é a ressurreição. Quando você crê nele, você tem a vida, logo você morre para você mesmo. Você não vive mais para você, você vive para Ele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E entenda que o que Cristo faz é espetacular. E João, irmãos, ele usa uma categoria de análise muito interessante. João já disse isso, e já vou repetir o que tenho falado durante a exposição de João. João tem um foco, o foco é o que está lá no capítulo 20. Ele diz: ora, muitas coisas Cristo fez, muitos outros milagres ele fez. E nem todos estão registrados aqui. Mas os que estão registrados, ele diz, é para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. E crendo, vocês tenham a vida eterna. Então, qual a intenção dessas narrativas? Para que vocês creiam nele. Por isso, então, o que ele passa a dizer tem esse sentido. Ora, nós não precisamos, ele não mostra várias ressurreições, ele mostra um coxo andando, ele mostra um cego vendo, e mostra agora um morto de 4 dias ressuscitando. E isso para mostrar que ele é aquele que vai tirar o homem da morte, porque ele é a ressurreição e a vida.
Você imagina então que agora é essa a perspectiva da nossa fé. Você lembra que acontece quando Tomé se aproxima de Cristo, logo após a ressurreição dos discípulos, depois que eles testificam que ele esteve no meio deles, e eles viram o Senhor e creram. Tomé disse: se eu não tocar, eu não creio, se eu não pegar, eu não creio. Então Cristo se apresenta a eles mais uma vez, e Tomé toca em Cristo por ordem do próprio Cristo, e ele então se prostra diante de Cristo e diz: meu Senhor e meu Deus. Olha a linguagem de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus diz: você creu porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ora, o que o Senhor está ensinando e o que ele vai na sequência dizer no capítulo 20 é: essas coisas foram registradas para que vocês creiam. Então essa narrativa aqui nos mostra algo importante. Nós não precisamos mais ver um morto ressuscitar para crermos que Cristo é a ressurreição e a vida. Nós não precisamos mais ver. E aí eu me dirijo àqueles que de alguma forma ensinam, instruem os outros. Eu falo àqueles que se dizem professores e mestres, que têm tendências liberais na sua teologia, que tentam desmistificar ou tentam negar as narrativas bíblicas. Não é de graça que eles fazem isso. Porque quando eles dizem que isso não aconteceu, nós vamos crer em quê? Isso foi registrado para que vocês creiam. A ressurreição de Lázaro foi registrada com o objetivo de que possamos crer no seu nome. Jesus disse: não é para a morte que ele está doente, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Logo, se é negada essa obra, nós deixamos de glorificar o Filho de Deus. Como nós podemos ter apego a erros doutrinários que negam as Escrituras como palavra infalível de Deus? Se nós negamos a Bíblia como palavra de Deus, irmãos, se nós rejeitamos a verdade registrada na Bíblia como ela é, certamente nós não poderemos proclamar esse evangelho com a clareza como o texto também nos mostra. Sim, Lázaro ressuscitou dentre os mortos, para que ficasse claro, assim como o cego passou a enxergar, assim como Cristo disse no Evangelho de Mateus, quando aquele homem desce pelo teto, e Cristo olha para ele no chão e diz: os teus pecados estão perdoados. Então aqueles homens se levantam contra Cristo dizendo: ora, Senhor, tu te fazes Deus, só Deus pode perdoar pecado. Jesus diz: então, o que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? É óbvio que dizer os teus pecados estão perdoados é mais fácil, você não tem como checar. Mas Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta-te e anda. Jesus ressuscita Lázaro, então, como um sinal claro para aqueles que estão ali, que eles ressuscitarão no último dia, porque creem no seu nome, não porque eles creem na doutrina da ressurreição. Eles ressuscitarão no último dia porque creem no seu nome. Porque ele é a verdade. E nós não precisamos de nenhuma outra verdade a não ser essa.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ressuscitará no último dia. E aí a pergunta: creis isto? Creis isto? A construção de João é: Ele é Deus. Ele é homem perfeito. Nesse que se revelou, nele nós cremos. E quem crê no seu nome tem a vida eterna. Nesse aspecto, irmãos, nós precisamos, como amigos, irmãos e amigos, perguntar uns aos outros, sem julgamento, sem com a intenção de humilhar as pessoas, mas a intenção de saber a realidade da sua alma para o seu bem. Nós precisamos perguntar uns aos outros: irmão, como está a sua vida de fé? O que você tem crido? Em quem você tem colocado a sua confiança? Estamos todos aqui, aparentemente com vida organizada, mas possivelmente podemos estar enganados. E essas perguntas podem salvar nossa alma. Como você tem vivido para o Senhor? Quem é Cristo para você? Você crê nele e confia somente nele? Quem é a tua esperança? Em quem você põe a tua esperança? Em resumo, Jesus diz: Marta, creis isto? Mesmo depois de ter dito: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Eu sou a ressurreição. Se você crê em mim, você tem todas as coisas e a vida eterna. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Ah, Senhor Deus, tem misericórdia da nossa alma, Senhor. Como cantaremos no Salmo, na sequência. Vê se há algum caminho mau, Senhor Deus, no meu coração. E guia-nos pelo caminho reto. Prescruta a nossa alma, Senhor. Não nos deixa, Senhor, viver no engano. Abre os nossos olhos, Senhor. Como o Senhor abriu os olhos daquele cego. Ajuda-nos a te seguir, levantando-nos como levantaste aquele aleijado. Arranca-nos da morte, Senhor, para podermos viver para Ti. Socorre-nos, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nós não vivemos num clube de amigos legais. Se a Tua igreja, Senhor, é o Teu povo, Senhor,
que te ama, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do teu nome. Ajuda o teu povo. Que a nossa esperança, a nossa fé, o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa porção, a nossa fortaleza, a nossa paz, seja Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nele, somente nele, tenhamos todas as coisas, Senhor. E todas as outras coisas se apaguem diante de Ti e diante dos nossos olhos, para vivermos para o Senhor todos os dias da nossa vida, mortos para o pecado e vivos para o Senhor, para andarmos em retidão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.